A autora. A obra literária Frankenstein é considerada a primeira obra de ficção científica da literatura mundial, escrita pela autora inglesa Mary Shelley. Ela nasceu em Londres em 1797 e viveu até 1851. Era filha do filósofo e escritor político William Godwin e da feminista e escritora Mary Wollstonecraft. Porém, perdeu sua mãe logo após o nascimento. Mary, apesar de não ter recebido uma educação formal, estava sempre lendo os livros da biblioteca de seu pai. Em 1814, quando estava com 17 anos, Mary conheceu o poeta romântico e filósofo Percy Bysshe Shelley e logo se apaixonaram. Apesar de ser casada, em junho do mesmo ano os dois fugiram para morar juntos. Mary e Percy viajaram pela Europa. Em 1815, Mary deu à luz a uma menina que não sobreviveu. Em 1816, a primeira esposa de Percy foi encontrada morta em um lago. Depois da morte misteriosa de Harriet, que nunca foi esclarecida, Percy e Mary se casaram. Ainda em 1816, Mary e Percy passam um feriado em Genebra, na Suíça. Estavam hospedados no mesmo hotel onde se encontrava o poeta inglês Lord Byron e o médico e escritor John Polidori. O grupo se divertia lendo livros de histórias de fantasmas. Após discutirem sobre teorias a respeito do sobrenatural, Lord Byron desafiou as pessoas presentes a escrever o livro mais assustador que pudessem. Mary aceita o desafio, mas incerta sobre o que escrever, passou um tempo convivendo com um bloqueio criativo, até que a partir de um pesadelo amedrontador que teve com um monstro, achou um ponto inicial para iniciar a história. A vontade de transmitir o mesmo terror vivido por ela naquele momento para as pessoas que leriam o livro. Assim, com 19 anos, ela começa a escrever Frankenstein. Personagens. Victor Frankenstein é o protagonista viciado pela ciência e suas descobertas. Sua dedicação e foco resultaram na criação de uma criatura que ele julgou ser um monstro. Monstro. Criatura criada por Frankenstein e, apesar de sua aparência horrenda, tem características semelhantes a um ser humano. Culpou seu criador pela reação dos demais ao seu aspecto. Robert Walton, explorador que encontra Victor e ouve sua história. Henry Clerval, principal amigo de Victor. Tem um amigo alegre e otimista. Cuidava de Victor quando o cientista adoecia. Elizabeth, prima de Victor. Ele guarda um grande carinho pela prima e é o grande motivo de Victor não tirar sua vida ao longo do livro. É descrita com traços doces e trata dos personagens com muito amor. Família de Lassie. Família que foi observada pelo monstro durante um longo período. Composta por dois irmãos, Agatha e Félix, que cuidava do seu pai cego. O ser aprendeu a língua e costumes observando como eles interagiam. Justine Moritz, grande amiga da família Frankenstein, uma moça muito bonita que enfrentou grandes dificuldades ao longo da sua vida. William Frankenstein, irmão mais novo de Victor, um garotinho alegre e curioso. Resumo. A história começa sendo narrada pelo navegador Robert Walton, escrevendo cartas relatando sua jornada para sua irmã Margaret. Em certo dia, ele encontra um homem desconhecido entre as geleiras do norte e fica um tanto interessado por sua vida. O convidado se mostra esperto e astuto, porém, com tristeza e solidão como fardo. A partir desse momento, o homem, Victor Frankenstein, inicia sua história para seu novo amigo. Sua família é genebrina, localizados em Genebra. Seu pai dedicou-se a cuidar da filha de seu melhor amigo que havia morrido. Mais tarde, casaram-se. Victor foi o primeiro filho do casal. Em uma viagem a Milão, seus parentes conheceram uma menina na casa de camponeses milaneses e solidarizaram-se pela situação da criança, levando-a consigo para casa. Assim, Victor ganhou uma irmã adotiva e criou certa possessividade em relação a Elizabeth, considerando-a uma prima. Os dois cresceram juntos e se tornaram bem próximos. Victor tinha intimidade com poucas pessoas, e uma delas era Henry Clerval, seu nobre e generoso amigo. Teve uma infância leve e feliz.
Logo na adolescência, leu um livro de alquimia e se interessou pelo assunto, começando a estudá-lo. Aos 17 anos, foi para a faculdade. Em seguida, Elizabeth adoeceu e sua mãe cuidou dela até que ficou doente também e faleceu. Seus professores de faculdade o convenceram de que a alquimia era besteira, focando sua atenção na ciência moderna. O estudo da filosofia e da química virou sua obsessão. Após muito estudo, o cientista descobriu o segredo da vida. Animado demais com a descoberta, Frankenstein começou a criação de um ser humano sem pensar nas consequências de suas atitudes. A criatura tinha quase 2 metros e carregava uma aparência amedrontadora. Demorou alguns meses para o projeto ser concluído. Nesse meio tempo, Victor se tornou antissocial e esqueceu do mundo à sua volta. Se dedicou tanto a essa tarefa que adoeceu. Não é saudável para a mente humana permanecer tanto tempo em foco. Nesse meio tempo, seu amigo Henry Clerval chega e o ajuda a se recuperar. Assim, Frankenstein e ele passam tempos memoráveis, enquanto o cientista, aos poucos, recupera sua sanidade mental. Quando em uma fatídica noite recebe uma carta de seu pai, que infelizmente lhe informava a morte de seu irmão mais novo, William. Victor cai novamente em uma espiral de dor e sofrimento. Com grande pesar, retorna a Genebra. Em Genebra, a família foi tomada pela dor da perda, e o garoto foi morto de maneira brutal. De acordo com Elizabeth, ela havia dado a ele uma medalhinha de sua mãe no dia de sua morte. Posteriormente, ela foi achada no bolso de Justine, que logo foi acusada pela morte. Frankenstein sai em uma noite para espairecer nos arredores da cidade e se depara com a criatura que criou. Logo, fica certo de que foi ela a culpada do crime. Assim, sai correndo dali e fica tomado pela culpa, o que intensifica quando Justine é penalizada com a morte e nada provou sua inocência perante o tribunal, acarretando 2 vítimas ao monstro. Victor ficou bem abalado após esses acontecimentos. E em um dia, sem aguentar sua angústia, sai em uma viagem pela Suíça para espairecer. Quando chega no topo de uma montanha, um monstro aparece e lhe pede um favor, mas antes pede que lhe ouça sua história. Ele conta que no começo foi difícil assimilar seus sentidos e que vivia de frutos e água. Quando passou a entender as sensações, começou a caminhar e encontrou um grupo de pessoas que haviam acampado, saindo do local e deixando para trás uma fogueira. Naquele momento, foi seu primeiro contato com o fogo, que ao mesmo tempo que pode proteger do frio, pode queimar. Dessa forma, os alimentos presentes naquela região em que estavam haviam se esgotado. Portanto, iniciou sua jornada. Quando a criatura chega em um vilarejo, é apedrejada pelos cidadãos que lá se encontravam. Mais ou menos nesse instante que iniciou sua péssima experiência com os humanos. Assim, prosseguindo meio abalado, ele chega a uma fazendinha, pertencente a uma família, e é naquele ambiente que ele começa a observar de perto os hábitos humanos e se afeiçoa àquelas pessoas, tanto que passa a ajudá-los cortando lenha e limpando a neve da estrada. Com o passar do tempo, ele aprende a falar por meio daquele contato próximo. Porém, em um dia, ele decide ir conversar com a família e obviamente não é bem recebido, fugindo daquele local em seguida. Dessa forma, ele compreende que não é feito para se relacionar com os humanos e decide pedir ao seu criador uma companheira igual a ele. Assim, ele conta que indo a Genebra, ele se depara com uma menina se afogando, e na tentativa de ajudá-la, ele a tira do rio. Porém, o pai da garota interpreta que a criatura estava tentando afogá-la. Então, ele pega a menina e começa a atirar no monstro. Desse modo, quando ele chega à cidade onde Frankenstein morava, vê um garoto caminhando só e decide capturá-lo. O menino deixa escapar que há um Frankenstein e leva a criatura a matá-lo. Portanto, chega no momento da atual conversa entre criador e criação. O ser pede que Victor faça para ele uma companheira de aparência horrenda como a dele. Prometeu que se fizesse isso, nunca mais iria machucar nenhum humano e viveria isolado nas florestas sul-americanas.
O cientista aceita a proposta e volta para casa, onde acaba marcando o casamento com Elizabeth. Após isso, ele viaja para a Inglaterra com seu amigo Clerval para dar início ao projeto. Porém, quando chega ao final da criação, avista o monstro na janela dando um sorriso maníaco e percebe que o monstro fêmea poderia muito bem não honrar uma promessa feita por outra pessoa. Isso poderia gerar mais catástrofes e, se esses dois procriarem, daria início a uma espécie aniquiladora de humanos. Portanto, destrói todo o seu trabalho feito até então. O monstro fica transtornado e faz uma promessa de que o homem se arrependeria daquela escolha e que estaria presente em sua lua de mel. Dessa forma, Victor sai da cabana onde estava hospedado e pega um barco em direção à cidade. Porém, ao chegar lá, é recebido com hostilidade e logo percebe que isso se deve, pois está sendo acusado de homicídio. Quando o pedem para ver o corpo, ele logo percebe que se trata de seu amigo Clerval e cai na cama com febre intensa e delírios, ainda por cima indo para a cadeia. Após 3 meses, seu pai vai buscá-lo e o liberta de sua situação. O pai tenta de todos os jeitos animar seu filho, pois não entende o motivo de seu sofrimento. Tenta fazê-lo socializar mais e talvez desabafar sobre o que está sentindo. Ele, então, revela ao pai que foi o responsável pela morte de todas essas últimas vítimas. Seu pai não acredita em suas afirmações, logo constata sua loucura. Dias antes de voltarem de Paris, Victor recebe uma carta de Elizabeth questionando seus reais sentimentos e também sobre sua saúde, que estava um tanto comprometida. Ela perguntou também se ele amava outra pessoa, já que vivia viajando. Quando retorna, decide logo se casar com Elizabeth, fazendo uma cerimônia simples e rápida. Após isso, ambos vão para a lua de mel. Sem saber o que esperar do monstro, ele pede a sua esposa para que fique no quarto, enquanto começa a procurar pela criatura. De repente, escuta um grito vindo do quarto, mas quando chega lá, já era tarde demais e o monstro havia matado sua esposa e fugido antes que ele tivesse uma reação. Ao retornar a Genebra, conta a trágica notícia a seu pai e seu irmão Ernest. O primeiro não aguenta a notícia, pois Elizabeth era como uma filha para ele e a quem ele dedicava todo o seu amor e respeito. Morreu nos braços de Victor alguns dias depois. Depois dessa série de acontecimentos, Victor não tem mais motivos para viver e decide então planejar sua vingança contra o monstro. Ele foi até um juiz criminal dessa cidade e disse que sabia a identidade do aniquilador de sua família. O juiz disse que não pouparia esforços para ajudá-lo. Porém, assim que ouviu a narrativa, duvidou da história dele e criou desculpas para fugir daquela responsabilidade. Victor ficou muito bravo e decidiu fazer vingança com as próprias mãos. Quando estava no cemitério, no qual sua família foi enterrada, encontrou com a criatura. Após isso, começou a persegui-lo por vários e vários meses. Sempre que pensava em desistir, o monstro deixava uma pista para ele continuar sua perseguição. Ele não se permitia morrer, pois pensava que seu objetivo era aniquilar a criatura que deu vida. Continuava sua missão no automático, pois estava com vários problemas de saúde a essa altura. Continuou a perseguição pelas montanhas de gelo com um trenó. O gelo abaixo de si rachou e ele ficou à deriva por várias horas. Logo, viu o navio de Walton e gritou por socorro. Assim, a história se fecha com Walton terminando suas narrativas por meio de cartas para a irmã. Ele acredita verdadeiramente nas histórias de seu convidado a respeito da criatura. Quando viu que Robert tomava notas de suas histórias, ajudou-o a ter maior ângulo das coisas que aconteceram e a dar vida para a narrativa. O cientista acredita fielmente que mantém contato com seus entes queridos durante seu sono. Walton tenta convencer Victor a viver para se tornarem amigos, mas Frankenstein repele o convite, pois mantém a ideia de que ninguém substituiria seus antigos familiares e amigos.
Victor estava muito doente nessa época, e como não conseguiria se recuperar, passou seu objetivo de matar a criatura para seu amigo Henry Clerval. Morre em seguida. O monstro aparece em seguida, chorando pela morte de seu criador. Henry fica um pouco abismado, pois não esperava essa reação. A criatura relata, então, que seu objetivo de vida se foi junto com Frankenstein e foi tirar sua própria vida em uma das geleiras adiante. Com isso, a história acaba. Comentários da narrativa. Um ponto importante para ser comentado é a adaptação do monstro com seus sentidos e com o mundo à sua volta. Solto pelo mundo afora, sem conhecimento e prática nenhuma, ele teve que se virar para sobreviver e aprender a lidar com todas essas descobertas. Para uma criatura que acabou de ganhar a vida, ele mostrou uma adaptação bem rápida, já que não tinha ninguém para auxiliá-lo e ajudá-lo. Assim, ele optou pela observação da natureza, tentando aprender com o que via, ouvia e sentia. Com isso, o monstro conseguiu se desenvolver surpreendentemente bem ao longo do tempo, criando uma ampla consciência sobre a vida humana e também uma capacidade de pensamento e raciocínio que o fez tomar atitudes bem ousadas. No mesmo contexto, percebemos que ao observar as ações dos humanos e acompanhar seu cotidiano, o monstro começa a identificar o que é certo e o que é errado, e assim começa a refletir melhor sobre como deve agir a partir daquele momento, repensando se vale mesmo a pena agir de maneira gentil com uma espécie violenta e que não fazia questão de ser compreensiva com os outros. Assim, podemos perceber também a questão do preconceito dos humanos diante da criatura, que inicialmente não tinha intenção nenhuma de fazer o mal, justamente pelo contrário. Ele queria se aproximar gentilmente dos humanos com a intenção de fazer amizade, e foi atacado violentamente apenas pela sua aparência assustadora, ao contrário do pai do Félix, que devido à sua cegueira, não tinha capacidade de ver sua fisionomia amedrontadora, e por isso tiveram uma interação super tranquila e afetuosa. Outro ponto importante é que Victor é comparado com Prometeu, sendo um tipo moderno, pois segundo a mitologia grega, quem criou os homens foi Prometeu. O homem é criado justamente porque eles não são perfeitos, são imprevisíveis e vão entreter os deuses. Esses deuses chamam Prometeu e Epimeteu, seu irmão, ambos dois titãs, que são atarefados com a criação dos seres humanos. Porém, na hora de criar os homens, não havia mais nada sobrando na sacola. Então, ele rouba a astúcia de Atena e a engenhosidade de Hefesto e cria os homens. Para ajudar sua criação, ele rouba o fogo do Olimpo para dar aos humanos, para eles se defenderem de possíveis ameaças. Porém, ele é punido por isso. É acorrentado e todo dia um abutre come seu estômago, e ele sofre dor todo dia. Como punição para os homens, foi criado Pandora para Epimeteu e a Caixa de Pandora. Quando Pandora abre a caixa, ela libera todos os males do mundo. No contexto do livro, Prometeu seria o cientista. Essa relação se dá pela tentativa de Victor de ser superior aos demais cientistas, descobrindo uma coisa que nenhum outro conseguiu: dar vida a um ser inanimado. Mas há uma clara diferença entre as histórias. Prometeu ama sua criação e desafia os deuses pelo bem-estar dos seres humanos. Já Frankenstein abomina a criatura que deu vida. Há também a frase de abertura do livro, que declara: acaso, ó Criador, pedi que do barro me moldasses homem? Porventura pedi que das trevas me erguesses? Tem uma relação direta com o livro. Nessa frase, Adão fala que não pediu para nascer e tem relação com o monstro e o cientista. A criatura nunca pediu para ser criada e abominada por todos. Não é à toa que, na história, esse é o livro preferido da coisa. Por último, temos também a indecisão sobre quem é o verdadeiro vilão da história, pois os dois são narradores e nenhum deles é 100% certo ou errado. O julgamento de qual deles é o mal depende do ponto de vista do leitor.